18 horas e 3 minutos, está entrando no ar mais um Única Talks. 16 de março. Estamos hoje aqui nas plataformas do News Rondônia no News TV, www.newsrondonia.com.br, onde você pode estar acompanhando. Lembrando que este programa é um oferecimento do Centro Universitário Uniúnica, a melhor faculdade EAD de Porto Velho, né? Ela já deu um sorrisinho aqui do lado. Gente, hoje eu tenho o prazer de estar com esses dois baluartes do direito, essas duas feras, o qual eu tenho a gratidão e o prazer imensurável de ser amigo deles, doutor Sérgio William. Prazer Muito meu, obrigado. a honra Tá? Muito obrigado pela presença, né, dispor do seu tempo, de estarmos aqui hoje, né, batendo esse papo. Meu grande amigo, doutor Arlen também. Obrigado. Ambos são juízes do Tribunal de Justiça. Hoje o doutor Arlen ele compõe a terceira vara civil, né? Quarta, perdão, da comarca de... Quem é a terceira? Terceira, doutora Juliana Couto. Eu já estou fazendo propaganda para ele. Doutora Juliana, um abraço, mas ele é da quarta, tá bom? E o doutor Sérgio William é da VPEMA, né? VPEMA é a Vara de Execuções Penais. Mas são duas pessoas incríveis, duas pessoas valorosas, duas pessoas de coração bom. São professores universitários, juízes de direito. E essa é um momento onde nós trazemos, com a nossa função social, trazer um pouquinho do Poder Judiciário, trazer informações do Poder Judiciário para a nossa sociedade. A nossa temática aqui hoje, nós vamos falar um pouco, já que estamos basicamente na parte do direito, nós vamos falar de direito eleitoral. Mas antes disso, eu queria que ambos se apresentassem, falassem um pouco cada um de seu currículo, né? Não é justo aqui eu apresentá-los, quem sou eu, né? Sou um mero advogado, apresentador, jornalista, né, professor universitário, mas eu vou deixar ambos se apresentarem, vou começar com o doutor Sérgio, ele é mais velho? Bastante. É o decano. Então eu vou deixar o doutor Sérgio William se apresentar, falar um pouquinho. Idade é posto, né? Idade é posto, Estou na frente aqui, infelizmente, né? Bom, meu nome é Sérgio William, eu sou mineiro de nascimento, mas vim para Rondônia há muito tempo, já estou mais de 50 anos em Rondônia. Aqui fiz minha segunda graduação, porque eu morava aqui, rapaz, ainda não tinha faculdade. Eu fui para Minas, fiz um curso superior em Educação Física e voltei para trabalhar em Rondônia. E aqui em Rondônia, já como professor de Educação Física, eu ingressei no curso de Direito na Unir, gostei muito da área, me formei em Direito e aí comecei uma nova jornada. Fui delegado de polícia, depois... 2 anos depois de formado, eu passei para a magistratura e estou há 31 anos já como juiz em Rondônia. E mesmo antes de ser magistrado, eu já era professor da Universidade Federal de Rondônia. Desde 88 eu sou professor da Unir, então tem bastante tempo aí, 38 anos esse ano, né? E na Unir eu fiz toda, né, a carreira acadêmica, fiz a especialização, mestrado, doutorado, que é quase que uma exigência para você continuar na docência, né? Sim, e para poder ascender na carreira docente. Então, hoje, eu leciono lá as disciplinas de Direito Penal, Criminologia e Prática de Sentença. E também leciono na Escola da Magistratura, que é onde também você tem uma vinculação, né, com a formação dos magistrados, atualização profissional. E tanto eu como a Arlen estamos também no mestrado vinculado à UERJ de Direito Penal. Então, eu tenho, de fato, uma carreira acadêmica e tenho também uma carreira na magistratura. São duas áreas que eu tenho muito interesse e uma interliga com a outra, então não há prejuízo. Eu vou passar a bola agora para o doutor Arlen fazer o gol agora, né? O homem gosta de falar. Só para deixar claro, o doutor Arlen esteve aqui tem um mês e o nosso programa está com 4.400 visualizações no YouTube. No YouTube. O homem está estourado, eu falo isso para ele todo dia, ó. É o maior de todos os tempos, tá? Ele tá sem graça. Bom, eu não tenho grande familiaridade ainda, né, com o meio digital, né, eu sou um tanto quanto analógico,
mas estou me habituando, né? Porque é um meio que nós não podemos evitar e precisamos aprender a estar com ele. Eu sou de Manaus, estou em Rondônia há 40 anos, vim para cá como oficial temporário do Exército, fiquei 2 anos, fiz um concurso, entrei na Polícia Militar e fui até o posto de tenente-coronel da Polícia Militar. Em 1993, faço o curso começo o curso de Direito na Universidade Federal de Rondônia. O Sérgio foi meu professor, a minha turma é o nome dele, então devo demais para ele, né? Apesar de a gente brigar todo dia, mas... Todo dia briga, no campo das ideias. Todo dia tem uma confusão. No campo das ideias. E eu entro na magistratura em fevereiro de 2001, tenho 25 anos de magistrado. Sou especialista em Direito Penal pela UFMG, também na UFMG sou especialista em Poder Judiciário, sou mestre pela FMG, sou mestre pela FGV, pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, sou doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em Ciência Política e sou pós-doutor em Direito Penal pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ. Hoje eu sou professor da Universidade Federal de Rondônia, como o Sérgio falou, né? Sou professor da Escola da Magistratura de Rondônia e sou professor do mestrado em Ciência Política da Universidade Federal de Rondônia e do mestrado de Direito Penal da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Sou juiz titular da 4ª Vara Civil, a magistratura me traz até aqui, e hoje eu sou membro também do Poder Judiciário Eleitoral, né, do TRE. Sou juiz substituto, meu mandato termina agora no final do mês, e o Sérgio é juiz titular lá no TRE. Então, acredito que a gente pode colaborar, né, um pouco com essa discussão, porque é uma discussão muito densa a respeito do direito eleitoral. E nós também somos membros do Instituto Ômega, de Inovação em Prática Jurídica, e esse instituto deve proporcionar para toda a comunidade jurídica e, lógico, para aqueles que têm curiosidade sobre direito eleitoral, um curso sobre direito eleitoral e desafios contemporâneos. A gente deve lançar esse curso no início do mês de abril, e daqui a pouco os nossos assistentes, né, terão a oportunidade já de ver algumas vinhetas do curso que nós estamos fazendo. Já tem as gravações estão muito adiantadas. A gente espera colaborar nesse momento de cidadania. E sem dúvida nenhuma, todos nós precisamos entender esses mecanismos da justiça eleitoral para que possamos escolher as pessoas que melhor nos representam. Estamos falando em pleito, né? O pleito está aí, está chegando, né? Estamos vendo os lançamentos de pré-candidaturas, de candidatos, e nada melhor do que esses dois que hoje, como o Dr. Arlen falou, fazem parte, né, mesmo que provisoriamente, do Tribunal Eleitoral. Como falaram, são mandatos de 2 anos. Temporários, né? Ao qual ninguém melhor do que eles para a gente tratar desse assunto. E já veio o spoiler aí que vai ter um curso de Direito Eleitoral direcionado a juristas, direcionado ao meio político, a candidatos que tenham interesse. Nada melhor do que aderir a esse curso. Esse curso está previsto para a primeira semana de abril. Pelo Instituto Ômega. Gravem aí. Instituto Ômega. Daqui a pouquinho as aulas já começaram, doutor? Nós começamos, as aulas são em EAD, nós começamos as aulas, o material todo está pronto e devemos tão somente passar a divulgação agora nessa segunda quinzena de março. Será ministrado pelo senhor e pelo Dr. Sérgio. Perfeito. Olha Perfeito. Que legal. Então vocês já fiquem atentos aí que o Instituto Ômega vai lançar nos próximos dias, né, a questão aí do curso de Direito Eleitoral direcionado a políticos, assessores, candidatos, né, as pessoas que apreciam a política. Ninguém melhor do que esses dois gigantes do direito para tratar dessa temática. Já que a gente está entrando nessa temática, e essa temática ela é gigantesca, ela é ampla. Eu queria falar um pouquinho, vamos começar? Eu posso ficar no bate-bola, para lá e para cá? Eu queria falar de fake news, é o que está pegando. Vou começar com o Dr. Arlen, ele vai falar um pouquinho de fake news, para depois eu passar a bola para o Dr. Sérgio. Perfeito. As notícias falsas, elas não são um privilégio do mundo digital. A gente tem notícia falsa desde que o mundo existe, né? A grande questão é como ela se espraia no meio digital.
No meio digital, qualquer informação que eu passe agora, ela está na China, ela está na Tailândia, ela está na Ucrânia, na guerra do Irã. Então, é tudo muito rápido. E qual é o desafio da justiça eleitoral? Olhar para essas fake news e fazer tudo para evitá-las. E se elas vierem para o nosso meio, nós temos ferramentas adequadas para reprimi-las. A dificuldade que nós temos nessa hora é que, como nas redes sociais, especialmente, as informações são superficiais, qualquer informação que chega, por exemplo, eu tive a oportunidade de ver no YouTube que o jogador Amaral, ex-jogador da seleção brasileira, tinha morrido. Eu disse, poxa vida, eu cliquei lá, não era o Amaral da seleção brasileira, era um outro Amaral, um ilustre desconhecido, mas aparecia a foto dele. Então, isso é fake news. Essa é a preocupação da justiça eleitoral. Não a preocupação com o jogador Amaral, a preocupação com notícias a respeito daqueles que estão concorrendo ao pleito que são inverídicas. E muitas vezes ofensivas. Nós tivemos várias situações no pleito anterior, né, de 2024, onde a intervenção da justiça eleitoral foi fundamental para que a gente pudesse dar rigidez ao pleito. Então, é necessário que nós tenhamos hoje, né, muita atenção a respeito disso. O Ministério Público Federal, a Polícia Federal, né, estão equipados para isso e trazem até as barras da justiça eleitoral para que nós possamos enfrentá-lo. Eu penso, né, que nós não temos receio nenhum de enfrentar e estamos preparados para esse desafio. E, doutor Sérgio, essa questão das fake news eleitorais, elas representam uma ameaça real para a democracia? Na sua concepção? Olha, acho que é muito importante a pergunta, porque a eleição, na verdade, é o coroamento da democracia, né? A grande festa da democracia são as eleições, onde se garante o direito do cidadão de escolher os seus representantes. Agora, tem que ser uma escolha livre, uma escolha orientada por informações que sejam fidedignas. Quando, ao ataque a essas informações, o algoritmo começa a comandar a realidade de informação, isso se torna um elemento muito perigoso. Hoje existe já organizações criminosas destinadas à rede de desinformação. E como as informações hoje pela internet correm muito rápido, o alcance delas pode ser muito destrutivo se não houver um controle, se não houver um mecanismo para combatê-lo de forma eficiente. A justiça eleitoral está sempre de olho nisso, porque a cada pleito surgem novas modalidades de fake news, de desinformação, né, de ataques. E se nós não nos prepararmos para essa nova realidade, vamos sofrer uma consequência gravosa. Eleição tem que ser livre, transparente, bem conduzida. E limpa, principalmente. E aqueles que tentarem, né, usurpar essas condições, eles devem ser penalizados na forma que a lei estabelece. E o nosso ordenamento jurídico já possui instrumentos suficientes para combater essa desinformação? Olha, instrumento tem bastante, né? Inclusive, assim, se tem uma justiça que é ágil, é a justiça eleitoral. Porque todas as fontes que você identifica na sociedade, elas servem como elementos de prova. Então, existem mecanismos já prontos para serem utilizados caso seja necessário. Agora, evidentemente que a justiça ela trabalha com provas que são apresentadas. Então, muitas vezes há uma crítica muito grande ao judiciário, mas nós dependemos de provocações, nós dependemos de uma atuação de outros órgãos da justiça também eficientes para que haja também essa eficiência e qualidade. Obviamente que vai ser proporcionado ao possível candidato a ampla defesa e ao contraditório, né? Caso haja qualquer tipo de denúncia. Isso é importante falar. Com certeza. Contraditório e ampla defesa são princípios fundamentais do direito e devem ser assegurados. E um ponto interessante, Rodrigo, que muitas vezes a prova mal produzida leva, às vezes, para uma absolvição de alguém que devia ser condenado. E o sentimento popular é de que a justiça falhou. Mas a justiça foi aplicada. Ela se aplica de acordo com aquilo que se produz nos autos. Nós avaliamos o processo e não o que está fora do mundo do processo. Entendi. Isso, às vezes, leva a alguma confusão também para a sociedade. Mas é bom que se diga, em se tratando de produção de prova, a justiça com maior amplitude de avaliação, de análise, é a justiça eleitoral. Bacana.
Doutor Arley, como é que o judiciário ele pode agir sem correr o risco de ser acusado de censura ou interferência política? Muito bem. A liberdade de expressão não é um cheque em branco. A liberdade de expressão é um princípio constitucionalmente construído, importantíssimo para uma democracia, mas é importante também que nós tenhamos a liberdade de expressão com limites. E os limites são os limites legais. Eu não posso simplesmente vir aqui no seu programa, Rodrigo, que você me convida com tanta honra, e chegar aqui e falar mal do professor Sérgio, do doutor Sérgio, do juiz Sérgio. Vocês já brigam por si só, né? A gente briga, mas é fora das câmeras. Na frente das câmeras nós não brigamos. Então, assim, é razoável que as pessoas entendam que as informações que são levadas para o eleitor, elas precisam ser fidedignas. Elas não podem ser informações de boatos. Porque a informação, especialmente durante o período eleitoral, ela é extremamente significativa para a formação de opinião. Então, na medida que você não tem limite com isso, você cria um caos praticamente dentro do pleito. Então, veja, vou repetir, a liberdade de expressão é própria do sistema democrático, né? O Estado de Direito, ele prima pela liberdade de expressão, mas ele tem limite. E os limites são os limites da lei. E nós, como eu já disse antes, as ferramentas que nós dispomos dentro da Justiça Eleitoral são extremamente eficientes para combater isso. E o Sérgio fala com muita perfeição, não existe no Brasil uma possibilidade de sair um processo sem que tenha o respeito ao contraditório e a ampla defesa, que são requisitos essenciais do processo. Isso, sem dúvida nenhuma, acontece, mas a partir do momento que essas notícias falsas são divulgadas, isso fica comprovado nos autos, as sanções são aplicadas. Eu fico muito triste, doutores, com o que eu vejo com relação a candidatos, né? Não tô aqui me titulando como candidato, pré-candidato, pelo amor de Deus, mas quando um candidato começa, um pré-candidato, ou alguém começa a se destacar muito nas redes sociais, parece que vão os famosos haters lá, né, fazer aqueles ataques maldosos, comentários maldosos, para denegrir a imagem e tirar essa popularidade. Isso é uma coisa que eu acho que é um jogo desleal, né? Eu acho um jogo muito desleal. E as pessoas, os eleitores, eles têm que ter essa cautela em avaliar, né? Porque muitas vezes ali, vamos ser sinceros, a pessoa que está atacando a outra, muitas vezes ela tem um cargo público com o candidato A, candidato B, e ela vai lá só para falar mal, e isso acaba, querendo ou não, interferindo no voto. Isso acaba interferindo, com toda certeza, não é? Com toda certeza. Né? O candidato está se destacando, o outro vai lá, um assessor, enfim, é um exemplo, tá? Não estou contextualizando um exemplo. Vai lá só para fazer um ataque, para tentar, né, causar uma despopularização do candidato que está aí. Injúria mercenária. Injúria. Isso não é, isso como a gente falou agora há pouco, o senhor disse, né? Não é uma tem que ser algo transparente, tem que ser algo justo, né? O povo ele tem que escolher os seus representantes. E N coisa. Olha, esse assunto aqui, doutor, a gente tem que fazer um best-seller, né? Que é um assunto que a gente tem assunto para horas aqui, um podcast para horas. Os haters, se você me permite, com certeza, já quebrando a formalidade, mas os haters, na verdade... Não tem formalidade não, aqui é livre, viu? São pessoas, né, que muitas vezes são pagas para fazer isso. O Sérgio fala isso com muita propriedade quando fala dessas organizações criminosas que atuam no meio digital. E elas recebem dinheiro ou para aplaudir ou para, infelizmente, né, para diminuir as pessoas e ofendê-las. E a grande questão é como isso chega até o eleitor, que filtro ele tem. Então, hoje ainda, nós precisamos entender isso e a Justiça Eleitoral tem feito um esforço muito grande para que o eleitor seja esclarecido, né? E esses esclarecimentos fazem parte da cidadania e da forma como nós levamos a cidadania para as urnas. Porque o show da cidadania é o dia da votação. Agora, enquanto a gente tiver essas informações, né, que vêm distorcidas, isso pode prejudicar esse show. Mas nós estamos trabalhando, doutor. Então, eu penso que nós evoluímos muito nisso, temos muito o que fazer, mas evoluímos bastante. Estou vendo que o trabalho... Há diversas condenações já no Tribunal Regional Eleitoral aqui em Rondônia, juízes eleitorais também,
com esses ataques de haters, né? Então, isso Ah, gera... tem isso também, gera tem. ação de- Chega essas ações. ações as AIGs, né? AIG, isso. E isso gera uma ação, essa ação ela é processada e identificada esses ataques de ódio sem razão política para ser feito, porque uma coisa é a minha insatisfação Com o política candidato. alguém. Isso é da natureza humana e isso é permitido. Agora, quando você extrapola esse limite e faz ataques pessoais infundados, principalmente com a intenção De denegrir. de denegrir, aí ele pode ser E- responsabilizado, inclusive com multas bem interessantes. E a multa, eu escutei, vocês vão confirmar, os senhores são especialistas aí nisso, as multas não são baixas. Não são baixas. Tem valores? Tem valor. Mas se usa a proporcionalidade e a razoabilidade, porque, É. veja, depende do tamanho, do alcance dessa ofensa e da forma como ela é produzida, porque há situações onde a ofensa destoa totalmente dentro do pleito eleitoral. Uma notícia, as barras do dia das eleições, que pode ser tão significativa que muda o curso das eleições. Não. E ela é falsa. Por exemplo, Aí a multa é muito mais alta. outdoor com ataque, né, e Sim. vários outdoors espalhados pela cidade. Para cada um deles, pode ser feita uma multa aplicada que cumulativamente o valor se torna E os muito haters são alto. penalizados? Podem ser punidos, inclusive, Em redes sociais. em redes sociais. Então você tome cuidado que está ali atacando candidatos via, né, através de, sendo o famoso hater, né, que é, hater é uma sigla em inglês, né, eu não sei qual é o significado. De mas- ódio. De ódio. Que está ali só atacando. Tradução livre, mas é Cuidado, odioso. tome muito cuidado com os ataques que vocês fazem, porque vocês podem ser penalizados tanto Quem faz, como quem replica. Patrocina. né? quem replica, patrocina. Então, você atacando o candidato, lá, falando mal dele, você que está ali com você fala, um bobo comentário, você pode ser penalizado. Então, cuidado com isso. Vamos aproveitar, vamos falar de ficha limpa. A ficha limpa e inelegibilidade. Eu vou começar com ele, o senhor vai falar de inelegibilidade. Ficha limpa, doutor. Explica para o pessoal o que é a ficha limpa e como a lei da ficha limpa ela conseguiu atingir seus objetivos e moralizar a política brasileira. Pois então, a lei da ficha limpa foi um grande avanço social, né? Porque para você fazer qualquer concurso público, aqui nós temos, né, um coronel da PM, servidores públicos, professores, todo mundo quando vai fazer o ingresso numa carreira pública, ele tem que demonstrar o quê? Que ele Certidão tem negativa. probidade, que ele tem uma vida honrada, né? Então ele tem que ter uma certidão negativa onde demonstra que ele não tem uma vida pregressa vinculada com ações criminosas. Com o político não existia essa obrigação. Então a pessoa era condenada com passado negro, se candidatava. Veio então a lei da ficha limpa e ela não só proibiu essas pessoas que fossem condenadas por órgãos colegiados, como impôs limite também de barreira, ou seja, se fosse condenada, teria que cumprir a pena, após o cumprimento da pena, tinha um tempo ainda para ser reabilitada e poder voltar a se candidatar. Isso é uma grande proteção da sociedade, porque ela vai inibir essas pessoas de comportamentos desviados que assumam cargos públicos, né, e dirijam a nossa vida. Então, eu acho que foi um grande avanço social, é lógico, ela precisa sempre ser, né, reavaliada, mas nós temos que tomar muito cuidado, porque foi uma conquista social muito importante. E a lei da ficha limpa teve sob ataque recente, inclusive, para ser alterada, né? E eu acho que nós temos que orientar a própria população para mostrar que essa é uma conquista social que nós não podemos aceitar que ela seja perdida. Doutor Arlen, como que a justiça eleitoral ela deve equilibrar esse princípio da presunção de inocência com as regras de inelegibilidade? Muito bem. O princípio da presunção de inocência também escrito, né, no artigo 5º, que são das garantias individuais, da Constituição Federal, ele também não é absoluto. Nós temos, por exemplo, a questão das prisões cautelares. A prisão preventiva, né, ela não afronta o princípio da inocência. O princípio da inocência é mitigado, né, é diminuído o alcance dele. E assim também a Justiça Eleitoral age. Eu tenho, para mim, que nós precisamos fazer uma análise muito importante a respeito, especialmente dessas questões com relação à inelegibilidade,
porque há um quadro que muitas vezes as pessoas desconhecem, que é o marco temporal de quando isso tudo acontece, né? Então, por exemplo, na lei de probidade administrativa, quando há uma suspensão dos direitos políticos ali, essa suspensão do direito político ela começa a correr, segundo decisão do STF, depois do trânsito em julgado. Então, e aí você começa a fazer conta, e tem uma reguinha para fazer conta. Até um amigo me perguntou porque o candidato, o político fulano de tal não pode se eleger, por causa da conta. Tem que botar na régua. E como é que seria essa conta? Bom, o marco temporal, o trânsito em julgado, o cumprimento da pena e depois os 8 anos, né? Então, imagina Então, depois só, de uma condenação, ele só pode se candidatar depois de 8 anos. transitou em julgado, aqui, porque hoje a inelegibilidade ela acontece por decisão colegiada. E quais são os crimes? Os crimes, normalmente é feito da condenação. Crimes né? eleitorais? Não só eleitorais, crimes comuns também. Então, todos os times dos crimes comuns... Improbidade administrativa, por exemplo. Não, então a gente deixar... identificado É porque eu dolo, vejo... nação... Isso, perfeito. Só para me entender, porque eu já escutei muitos candidatos que foram condenados por crimes e estão aí. Muito bem, porque não tinha efeito da condenação a perda ou suspensão dos direitos políticos. Né? Então, a perda, porque não tem possibilidade de cassação do direito político. O candidato que está hoje com a ficha limpa, digamos assim, ele está com a certidão negativa em dias. Certo. Tá tudo bem? Mas é um dado importante aqui. Não, eu entendi onde é que ele quer chegar. Mas a princípio tudo bem, mas eu tenho que... Mas tá tudo bem? Ele pode se candidatar? Tem um detalhe importante aqui. Você tem o trânsito julgado com sentença penal condenatória. Ela vai gerar um efeito de suspensão de direito político. Isso é fato. Ele não vota, não pode ser votado, não vota. Beleza. Aí ele cumpriu a pena, zerou a punibilidade, certidão negativa, ele pode? Pode se candidatar. Outra questão importante é isso que esse tipo de coisa o eleitor tem que saber, né? Porque a gente escuta, né? Não vou citar nomes, nem essa é a intenção. A intenção aqui é trazer a informação. Muitos candidatos aí foram condenados e estão aí se candidatando novamente. E isso é público. Mas é um dado importante, foi o seguinte, porque às vezes tem condenação não transitada em julgado. Isso, perfeito. Mas tem condenação mas em primeira instância. Tá. A condenação em primeira instância, ela não vai gerar essa suspensão. Mas é um dado importante, porque a gente fala de presunção de inocência. A presunção de inocência só termina com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Isso é uma dúvida, isso é uma dúvida que vai ser tirada no curso. Mas tem um detalhe importante. O aluno vai chegar assim, eu paguei minha pena tem 1 ano, eu posso me candidatar? Perfeito. Mas se for condenado depende. por um órgão colegiado, né? Então, por exemplo, vou imaginar alguém... Fui condenado em 1º grau. Vamos imaginar que a sua instância originária seja o 1º grau, seja o 2º grau. Quem vai lhe julgar é um órgão colegiado. Porque em 1º grau julga um juiz, monocraticamente. Em 2º grau, é sempre órgão colegiados. Todos os tribunais. São pelo menos 3 ou 5 membros de cada Câmara. Se condena, sempre maioria. Né? 2 ou 3. 3-0, 2-1. Isso. Se um órgão colegiado determinar, né, uma condenação, essa decisão de órgão colegiado, ela pode gerar efeito... Já implica na ficha limpa. Mas se for de 1º grau, tá limpo. Se for, sim, a princípio sim. Ufa! Eu estou respondendo pelos candidatos que estão aí. Agora, é preciso ter muita atenção com relação a isso, que esse efeito da condenação é automático, não precisa estar expresso. Mas algumas questões, imagine só, a pessoa foi condenada, né, por crime de peculato, tá? E aqui teve uma improbidade administrativa, onde teve suspensão de 8 anos. Ele vai cumprir pena de peculato. Quando tiver extinção dessa pena aqui, conta a improbidade administrativa, porque ela não é cumulativa. É porque essa dúvida vem porque então, acaba tendo uma pena que fica bem alta. Então, supera aí muitos 8 anos. Essa dúvida que vem aí, muitos candidatos que eu já vi por aí, tem condenações. Porque como eu estou no meio jurídico, sou advogado, a gente acaba acompanhando e vendo, e foi condenado, cumpriu pena, e tá aí. Mas aí tem esses critérios, né, que eu não sabia agora que eu estou sabendo. 1º e 2º grau, que o doutor Sérgio deixou bem claro. Ótimo, excelente. Olha aí, então você que é candidato, foi condenado em 2º grau, tira o cavalo da chuva e espera o tempo passar.
Vamos lá, doutor Sérgio, com relação ao abuso econômico, né, o abuso de poder político e econômico, ainda é um dos maiores fatores de desequilíbrio nas eleições? Isso é uma pergunta, né? Com certeza, né? Porque se você injeta milhões de dinheiro numa campanha, né, você só elegeria pessoas com muito poder aquisitivo. Você retiraria o equilíbrio das eleições. Então, tudo aquilo que representar abuso de poder econômico, a lei já estabelece o quanto se pode gastar, o quanto se gastou, tudo tem que ser documentado. Porque quando você tem esse desequilíbrio, você gera descompasso no processo eleitoral. E a Justiça Eleitoral tem que garantir que todo cidadão tenha direito, e não só uma elite possa ser o representante. E é o que mais acontece. Eu queria fazer um adendo. Imagine só, hoje nós temos as federações que substituem as coligações. E as federações, elas têm um acúmulo maior de financiamento de campanha. Mas isso não significa o abuso do poder econômico. Isso precisa ficar claro, porque as pessoas entendem assim, olha, eu estou com o meu partido sozinho e a federação aqui tem 4, 5 vezes um valor maior de financiamento de campanha, e isso impacta diretamente, ao final, né, no uso do financiamento. Mas são opções. A partir do momento que você tem a federação, por óbvio, ela vai unir 4, 5 partidos, ali vai receber mais dinheiro do que um partido sozinho. Isso não configura abuso do poder econômico. Mas pode aparecer, em dado momento, especialmente para o eleitor que ainda não tem essa informação, que há abuso do poder econômico da federação em face de um partido que não compôs. E na partidos mais estruturados, Sim, com mais candidatos eleitos, recebem muito mais do fundo partidário. Tem aquela questão de Brasília, né? Deputados Exatamente. eleitos, eles recebem mais. Mas isso algo faz parte do equilíbrio Isso. também. É do equilíbrio, isso é verdade. E na prática, doutor Sérgio... É o impacto de cláusula... Desculpa. Mas Ei, aqui a casa é sua. Eu não sou ninguém aqui, a casa é de vocês. Vocês estão em casa. Os impactos que geram, inclusive, a cláusula de barreira, né, também. Tem a cláusula de barreira, queria depois que o senhor comentasse sobre a cláusula, a falácia da cláusula de barreira e quociente eleitoral. Eu vou deixar a cláusula de barreira para o senhor e o quociente, né? Quociente eleitoral. Então, quociente eleitoral. O que é a cláusula de barreira? O partido não alcança o mínimo de eleitos e ele não pode participar do pleito. Então, o partido tem que ter um número de eleitos, por isso que faz as composições com a federação, por exemplo, que aí aumenta as possibilidades de não ficar impedido de participar em face da cláusula de barreira. A questão da fragmentariedade do nosso sistema majoritário, ele passa justamente por isso, né? Porque o sistema majoritário, o sistema proporcional, no primeiro, no nosso caso aqui, é maioria absoluta, ou seja, 50% mais um para os cargos do executivo, de maneira geral, e o proporcional para os cargos do legislativo. Então, esse olhar que se tem com relação à cláusula de barreira é justamente isso, para que um partido que não tem representatividade acaba, se ele participar, ele não expressa a vontade que se espera de um determinado segmento da sociedade. Então, nós temos uma dificuldade nesse sentido, por isso não é possível a participação. E o quociente? O quociente eleitoral, né, ele é bastante criticado, né, mas ele tem uma função de equilibrar o processo eleitoral no sentido de você estabelecer um mínimo de votos para a pessoa poder se eleger. Você vai pegar, por exemplo, tem número de eleitores que votaram, vão ter os votos válidos. Desses votos válidos, você vai pegar a quantidade de vagas existentes. Então, Rondônia, por exemplo, tem 24 deputados estaduais, não é isso? Isso. E aí teria lá 1 milhão de votos válidos, vamos supor. 1 milhão dividido por 24, você vai ter o quociente eleitoral. Né? Os partidos que adquirem aquele quociente vão eleger. Então, vamos imaginar que o quociente eleitoral fosse 150 mil votos, por exemplo. O partido fez 300, 100? Se fez 300, teoricamente já fez 3 candidatos. Isso leva a situações onde um candidato teve votos demais, né? Ele acaba arrastando outros candidatos com poucos votos e se elegendo. Que foi o caso do Fernando Máximo na eleição passada, que levou o Lebrão. Levou o Lebrão com 12 mil. Vou citar, desculpa até, doutor Fernando, citar o seu nome, mas tem que citar. E é público. O doutor Fernando fez, salvo engano, 80 mil votos.
E o Lebrão foi com 12 mil. Pois então, às vezes com 80, vamos imaginar que fosse 20, já puxaria quatro candidatos. Levou 4. Aí, às vezes, um candidato com pouquíssimos votos se elege em detrimento de outro que fez 19 mil votos. Verdade. Fez 19 mil votos, não atingiu o quociente eleitoral, não vai ser eleito. Porque o fez partido 80, não fez o Isso, quociente. perfeito. É verdade. Gente, vou deixar eles tomarem uma aguinha. Estamos hoje aqui, oferecimento da Mina Linda, News Rondônia, patrocinado pela nossa Mina Linda, o melhor pH do estado de Rondônia. Bebam água aí, doutor, porque aqui a garganta seca. Cada um ganhou uma da Uniúnica, Centro Universitário Uniúnica, situado na Gonçalves Dias 1047, melhor polo EAD, já falamos isso. Lá vocês têm curso de administração, engenharia, teologia. O que mais, doutor? Me lembra aí, doutor, que a minha memória é fraca. O doutor teve aqui, ele já sabe. Então, caneca. Ganhou aqui, ainda tem até o nome do doutor Rodrigo na caneca. Daqui, ó. Ele vai levar para casa, mostra sua caneca aí pro pessoal, bonito, né? obrigado. Doutor Arlen, né? Tem o nome do doutor Rodrigo aí, para uma lembrancinha para ele levar pro gabinete. A ousadia continua. A ousadia continua. Olha, são dois grandes amigos que eu admiro demais, doutor Arlen e doutor Sérgio, né? São duas pessoas maravilhosas, são dois juízes maravilhosos. Não estou aqui puxando o saco, porque eu não tenho processo na vara deles. Não fiz sustentação oral na vara de nenhum deles ainda, e nem quero. A gente sempre brinca, eu sempre brinquei com... Eu tiro essa brincadeira, né? E até tive essa brincadeira com o doutor Carlos Negreiros, que é um juiz que eu admiro muito. Chegou mais aqui, ó. Mina Linda. Eu cheguei para ele um dia, doutor. Falei, doutor Carlos Negreiros, e ele, sério, né? Eu estou aqui hoje para fazer uma sustentação oral na sua vara. O homem que eu não gargalhado. Quebrei o homem no meio. Mas assim, gente... nós somos advogados, eu sou advogado, estou aqui do lado de dois grandes magistrados, um futuro desembargador, se Deus nos permitir, né, que está aqui do meu lado, tem a honra, quem sabe, um futuro desembargador aqui do meu lado, e é o processo, né? Não somos inimigos de juízes, pelo contrário, né? Ali é o campo do direito, nós defendemos os nossos clientes e eles estão ali para julgar os processos. Ao final das contas, né, no final ali, conversamos, né, trocamos ideias referentes ao processo, mas tudo dentro da lei, né? Advogado defende o direito, né? Advogado não briga com juiz, juiz não briga com advogado. Isso que vocês veem aí é ilusão, isso não existe, tá? Pelo contrário, né? O Poder Judiciário é maravilhoso e hoje eu tenho a satisfação de dizer que o nosso Poder Judiciário do Estado de Rondônia, selo diamante, é o Poder Judiciário onde os processos correm com a maior celeridade, né? Voltando aqui, tomamos a nossa água, dando continuidade, financiamento de campanha. Isso é uma coisa assim também que muito está em voga, essa questão do financiamento de campanha. Doutor Arlen, esse atual modelo de financiamento eleitoral, especialmente do fundo eleitoral, ele fortalece ou enfraquece a nossa democracia? Apesar de críticas, e eu acho que as pessoas que criticam ainda não entenderam a complexidade da democracia. O financiamento privado, nós vedamos, inclusive, o financiamento das pessoas jurídicas. O financiamento privado, ele privilegia, né, uma minoria que tem muito dinheiro. Então, quando o financiamento é público, ele permite que a paridade do sistema se estabeleça. Porque assim como aqueles que têm poucos recursos podem concorrer, os que têm muito também podem, mas no mesmo nível deles. Isso pode ser uma ficção? Claro que pode. Né? Mas para isso que nós estamos aqui, para fiscalizar e para tomar decisões e sancionar aqueles que ultrapassarem esses limites. Eu sou extremamente suspeito com isso, que eu sou fã, né? Eu sou um entusiasta do financiamento público de campanha. Né? Eu acho que num país como o nosso, que é um país muito desigual, o financiamento privado de campanha, o financiamento que extrapola o mínimo razoável, ele deixa muito desigual o pleito eleitoral. Verdade. Né? Então, nós sabemos hoje, por exemplo, que as mídias elas são impulsionadas, né? O chamado tráfego pago. Imagina quem é rico para fazer um impulso dentro das mídias sociais, ele fica totalmente superior àquele que não consegue fazer isso. Né? E as mídias sociais, elas são instrumentos muito relevantes para a propaganda eleitoral. E nós sabemos disso. Apesar de que se imagina, ou se
né? Pouca gente talvez imagine isso, mas anteriormente se imaginava que nas TVs abertas isso era tão significativo, né, que as mídias sociais seriam diminutas. Mas isso não é verdade, não. A mídia social tem muito mais impacto que a TV aberta. Velocidade de informação. Sim, o rádio é maravilhoso. O rádio, ele tem uma força dentro do sistema de propaganda eleitoral que a gente acha que não existe, porque, principalmente nós que estamos nas regiões metropolitanas, a gente não dá assim, o valor necessário que é o rádio dentro da propaganda eleitoral. Mas ele é muito forte. Doutor Sérgio, essas questões, quais são os principais desafios nessa fiscalização dos gastos de campanha eleitoral? Pois então, eu só queria iniciar dizendo o seguinte, o financiamento privado de campanha já foi testado e não deu certo. Né? Perfeito. Então, acho que o modelo de financiamento público, ele é uma nova modalidade, ainda recente, né? Não é de longo tempo ainda. Acho que precisa de ajustes, evidentemente, porque num país que tem um orçamento anual X, né, o que se pode disponibilizar para a campanha política devia ser também proporcional à capacidade econômica do país. Então, acho que nesse ponto pode ter algum questionamento, alguma reavaliação. Mas o modelo em si é o modelo mais eficiente. Mas mesmo sendo um modelo de financiamento público de campanha, é necessário um controle rígido sobre gastos de campanha. Né? Hoje nós temos um mecanismo de prestação de contas dos candidatos. Todo candidato ele tem que documentar todos os gastos que ele tem de campanha, os limites que ele pode gastar, aonde ele gastou, e essa prestação de contas, se não for devidamente apresentada com falhas, o candidato pode, inclusive, não ser diplomado. Pode acontecer também de ele perder o direito de se candidatar novamente, porque, na verdade, é o mecanismo que nós temos, né, de afastar aqueles bons candidatos, bons políticos, daqueles que não agem corretamente. Mas não é só questão de prestação de contas que deve ser levada em conta. É principalmente onde ele gasta esse dinheiro, como é que ele gasta esse dinheiro. Né? Então, quando eu falo de controle, eu tenho que ter controle sobre todos os aspectos envolvendo esse dinheiro público. Já que é dinheiro público, ele tem que ser preservado e gastado com qualidade. E os mecanismos que nós temos na Justiça Eleitoral depende muito, nesse caso, aí, do Ministério Público, né, das investigações, das denúncias. Existem mecanismos hoje de denúncia anônima, inclusive, na Justiça Eleitoral sobre gastos, sobre desvios. Isso gera uma apuração pela Polícia Federal, gera uma apuração pelo Ministério Público Eleitoral, pelos MPs que trabalham na Justiça Eleitoral também, né, os promotores e juízes. Isso gera as ações e essas ações podem redundar em processo com cassação. Gente, esse programa está maravilhoso. Ele tinha que ter umas 3 horas de programa. Eu estou adorando isso aqui porque eu nunca aprendi tanto com essa gama de conhecimento que eu tenho aqui dessas 2 estrelas do direito eleitoral. Mas falando de direito eleitoral, Instituto Ômega... Sim, nós estamos aí para proporcionar para a comunidade jurídica e especialmente para aqueles que estão muito interessados no pleito, seja os... Eu tenho uma vaga garantida lá? Lógico, sempre. Pré-convidado, né? Nós estamos, então, com um curso para impulsionar esse conhecimento e para evitar, especialmente, né, os deslizes durante prestação de contas, registro de candidatura, propaganda eleitoral. Antecipada. Sim, propaganda antecipada, sem dúvida. Né? É preciso que as pessoas saibam para evitar. Muitas vezes, alguns erros acontecem e que são... redundam em responsabilidade por ignorância, simples ignorância, né? Por não ser. Quer dar um spoiler aí de propaganda antecipada, o que pode e o que não pode? Assim, leve, para a gente não furar o curso. Um exemplo interessante, né, que cabe para todo mundo em campanha eleitoral, que às vezes gera besteira, né? Por exemplo, eu sou candidato de uma coligação e o partido que eu tenho coligação no estado, ele faz uma união com outro a nível nacional. A nível nacional ele tem uma coligação, não a nível estadual ou local. Sim. E aí, como eu sou do partido de cá, que a nacionalmente é coligado com o partido do Dr. Arlen,
Ele, candidato, faz o repasse para mim usar na minha campanha. Esse dinheiro é um dinheiro indevido. Olha aí, ó. Porque não está Isso ele candidato de outro estado. Não só do nacional. Próprio, não só do próprio, presidente. Não só nacional, pode ser a coligação a nível nacional. Isso. PMDB e PL se coligam a nível nacional. A nível regional não se coligam. Não se coligam. Então aqui nós não pode somos. ter repasse. E aí ele faz o repasse, porque é meu amigo, meu conhecido, eu uso esse dinheiro na minha campanha, Não pode. isso é verba indevida, vai gerar Problema. obrigação de devolução, vai gerar uma série de problemas para a pessoa que for candidata, problemas às vezes muito graves. Então, às vezes, uma informação técnica... E o pessoal não sabe disso, tá? Não, E é bom. E ó, vocês querem aprender? Instituto Ômega, nos próximos dias, aí mês que vem, Sim, mês que tá aí vem. o curso de Direito Eleitoral com o Dr. Arlen. Fiquem ligados nas E redes doutor sociais que vai Sérgio aparecer por lá. Vai aparecer, nós vamos divulgar amplamente, Será um principalmente prazer, aqui. né? Não, a gente não vai divulgar aqui, não, a gente vai divulgar aqui no programa, aqui com exclusividade, a gente vai lançar aqui Tá ótimo. esse curso, tá? Tá bom. E eu queria, pra gente finalizar, que o nosso tempo tá estourado, o principal de tudo. Urna eletrônica. Isso aí, eu tenho certeza que é o que mais batem. O sistema de urnas eletrônicas frequentemente ele é debatido. E quais são os principais mecanismos de segurança, doutor Sérgio, que garantem essa lisura, né, no pleito eleitoral? Bom, eu vou só brevemente aqui. Eu sou juiz desde a época da urna de lona. De lona. E as apurações eram terríveis, né? Tinha que fazer um mapa de apuração. Era 3, 4 dias. Isso, confusão, né? Identificada o voto, se era, se não era, se acertou o quadrado. Nossa, assim, é terrível. Tanto é que você elegia alguém, um ano depois ainda tinha discussão se estava eleito ou não. Eu fiz uma eleição eletrônica, uma das primeiras eleições eletrônicas que eu fiz foi em Nova Mamoré. O candidato a prefeito ganhou a eleição por 4 votos. 4 votos. Pediu a recontagem. Não tinha como, porque foi eletrônico. Eu estou dizendo Foi exatamente eletrônico, isso. perdão. Se fosse manual, né, Nossa. até hoje talvez estivesse discutindo no TSE quem ganhou essa eleição. Eletrônico não tem isso. A urna eletrônica, né, apesar das críticas que se faz, ela é extremamente segura. Primeiro porque ela é fora da rede, né? Ela não, nada passa pela rede. Você tem um mecanismo de controle prévio dessas urnas. Então, as urnas passam por uma verificação no tribunal, é convidada a população para assistir, depois é inserido o flashcard, né, onde as informações, isso também gera um controle, Não tem gera como ter ataque divulgação. de rede. Você tem, depois dessas urnas preparadas, são encaminhadas para o local de votação, lacradas. Urnas são escolhidas aleatoriamente no dia da eleição. Então, sim, vamos imaginar que tem alguma coisa de algum desvio. Urnas são escolhidas no dia da votação para fazer uma votação em separado para confirmar a legalidade delas. Então, se houvesse algum desvio, alguma coisa, nessas urnas separadas, iria aparecer também esse desvio. Nunca apareceu, né? Feita a eleição, no dia da eleição, ligada às urnas, ela gera um boletim, a chamada zerésima, que sai todo o controle dos candidatos, tudo mais, tudo certinho. Quando termina a votação, ela gera um boletim de urna com a votação individualizada de cada candidato, que é um mecanismo para você fazer, né, a identificação, se teve ou não teve algum desvio. Esses dados são transmitidos para o TSE e lá é feito, né, a finalização desses dados. Aí o pessoal fala, mas aqui em primeiro grau não acontece nada, o desvio acontece lá nos tribunais superiores, lá no TSE, na sala secreta do TSE. Eu já ouvi essa conversa, inclusive. Não tem como, porque basta você fazer todas as somatórias dos BUs que todos os candidatos recebem, né, os fiscais recebem na própria zona de votação, você tem o resultado final. Não tem como você... haver fraude. Houve, na época da gestão do desembargador, acho que foi Marcos Alaor, que era presidente, houve uma crítica de pessoas falando sobre a credibilidade das urnas, desvios, erros nas urnas. Nós montamos lá, no próprio tribunal, todos os boletins de todas as zonas e convidamos os políticos a fazerem inspeção. Não teve um desvio identificado. Então, há muita crítica
E eu acho que a crítica é importante porque é preciso sempre você evoluir para que tenha segurança, mas a própria eleição passada, onde teve muita crítica sobre a validade das urnas, ela foi submetida a diversos crivos. Nenhum deles identificou, de fato, algum desvio. Então, isso desde 1996. Então, nós não temos nenhum desvio comprovado de forma pericial, né? Temos, sim, um jogo de narrativas que é extremamente pernicioso para a credibilidade dos nossos pleitos, mas não são verdadeiros, já foram rechaçados. Então, desde 1996 até hoje, nós não temos uma fraude na urna. E aproveitando esse gancho, doutor Arlen, o Brasil ele pode se tornar uma referência mundial para essa tecnologia eleitoral? Nós somos uma referência mundial já. A grande questão é que alguns países optam por outras coisas. Eu acho engraçado que algumas pessoas falam que nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos não é assim? É assim, eles têm uma urna eletrônica, eles têm urna de Londres, eles têm voto pelo correio. Eles têm estados que são só eletrônicos. Só eletrônico, né? Mas é uma opção deles. A grande questão é que a nossa opção no Brasil foi a urna eletrônica, seja pela rigorosa fiscalização que nós temos, seja pela rigidez no pleito, seja pela rapidez do pleito, seja acima de qualquer outra coisa, pela transparência na democracia. Porque é o seguinte, terminou as eleições, 2 horas depois a gente já sabe quem é presidente da República, quem é vereador, quem é o tudo. Né? Onde é que se tem isso? Não tem. Nas votações, né, tem a sessão de votação, tem os fiscais de partidos, de diversos partidos, um fiscalizando o outro ali, fiscalizando os secretários, mesários e tudo mais. Então não tem como você ter, para ter um desvio, se necessário um conluio de todos esses agentes desse ambiente. E é preciso que seja um conluio assim, enorme, mega, porque, imagina só, né? A pessoa diz, não, eu voltei no João, apareceu a foto do José. Então apertou anula. Não tem como. Então, assim, não como assim? Não faz sentido. Né? Mas faz sentido. É um discurso que tenha o condão de desconstruir o que está sendo feito para salvaguardar a singeleza do voto, o sufrágio universal. Porque o voto, por exemplo, a gente vota hoje, sei lá, 10 segundos você vota. Né? E aí parece que é uma coisa muito simples, mas por trás disso tem um pleno exercício da democracia. Né? Ele é singelo, mas ao mesmo tempo ele é extremamente importante para a vida de todos nós. E a pessoa, quando desconstrói isso, ela traz para a sociedade um monte de insegurança. Porque às vezes é alguém que é formador de opinião que fala exatamente isso. Mas na 99, eu posso afiançar para os senhores, eu não vou dizer 99,99999. Nós não temos problema. Nós não temos problema com relação à integridade das urnas. Problema zero. E acho que os mecanismos de controle que o próprio TSE desenvolveu, esses de você criar as urnas de controle, né, você inibe essa possibilidade. Sim. Porque são aleatórias essas escolhas. De toda a comarca, você tira 3, 4, 5, 6, 10 urnas para fazer esse controle. E leva para um local, vem de todo o estado, para um local fiscalizado por todos os partidos políticos. Eu participei no último pleito, eu participei da coordenação dessas urnas. Pois então não tem como você... Olha, que informações a gente teve. Eu queria aqui só deixar um recado para os nossos eleitores, para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, para os nossos telespectadores. Pensem bem antes de escolher os nossos representantes. Pensem bem. Eu vou receber 10 reais, 100 reais para ir ali numa votação. Você não vai ter autonomia para cobrar nada. Então, vote com consciência. E você vai preso. E você vai preso. E ainda tem esse bendito detalhe. Você vai ficar ficha suja. Mas eu queria que cada um dos senhores deixasse uma mensagem ao cidadão sobre a importância da participação na política e de um voto consciente. Eu vou deixar com o senhor, para suas considerações finais, e depois do doutor Sérgio. Eu agradeço muito o convite, espero que a gente tenha contribuído para que a democracia fique muito mais clara para as pessoas. Muitas vezes a gente pensa, de alguma forma, que não está sendo bem representado, mas isso é responsabilidade nossa. Precisamos votar nas pessoas que realmente possam contribuir para a formação de um Estado brasileiro melhor.
Acredito que a Justiça Eleitoral, e acredito piamente, a Justiça Eleitoral está preparada para os desafios que estão a vir agora no pleito de 2026, e temos certeza que daremos todas as respostas que a comunidade precisa para umas eleições seguras. Muito obrigado, Rodrigo. Senhor doutor, é com o senhor agora. Olha, eu acho muito importante, né, o voto consciente. Nós temos agora um processo de formação das chapas, dos candidatos, da apresentação desses candidatos, da propaganda eleitoral, onde a preocupação deve ser com as propostas que cada pessoa pretende apresentar, porque ideologias vão passar, mas as propostas é que vão ser cobradas. Então, procurar eleger aquele que tiver as melhores propostas, que levem em conta o interesse social, para que nós tenhamos uma sociedade mais justa, mais equilibrada, né? E podemos avançar como nação. Isso depende muito dessa escolha agora. É isso aí. E olha, pessoal, o Instituto Ômega está aí, doutor Arlen, doutor Sérgio, está chegando o curso de Direito Eleitoral. Quem tiver interesse, vai ser lançado aqui no Unica Talks. Eu aguardo vocês terça-feira que vem. Provavelmente o doutor Edenir, da 2ª Vara de Fazenda Pública, é isso? Perfeito. 2ª Vara de Fazenda Pública. Falta somente a gente fazer algumas confirmações. Estaremos aqui para dialogar mais um pouco, falar mais um pouco de Poder Judiciário, falar mais um pouco de educação. Acompanhe nas nossas redes sociais, né? Continue lá dando clique lá no vídeo do Dr. Arlen, viu? Que está estourado na internet. E aproveite também e clique nesse vídeo aqui que fala de direito eleitoral. Esse foi só um spoiler do curso que eles vão lançar aqui conosco, né? E vai ser lançado aqui no Unica Talks. Direito Eleitoral pelo Instituto Ômega. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado.